Satanás era perfeito? A história que a Bíblia não conta direito. Imagine um ser tão perfeito, tão poderoso, que era considerado a obra-prima da criação de Deus. Um anjo de luz, cheio de sabedoria e beleza, que vivia no esplendor do céu, cercado pela glória divina. Esse era Lúcifer, o portador da luz, o anjo mais próximo do trono de Deus. Mas algo aconteceu. Algo tão chocante que mudou o curso da história do universo para sempre. Esse anjo perfeito, que tinha tudo, decidiu se rebelar contra o próprio Criador. E essa decisão não só o transformou no que hoje conhecemos como Satanás, mas também lançou o mal no mundo. Porque um ser tão elevado, tão próximo de Deus, escolheu o caminho da rebelião. O que levou Lúcifer a se tornar o maior inimigo de tudo o que é bom e sagrado? E o que essa história tem a ver com você e com as escolhas que faz todos os dias? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em uma das narrativas mais fascinantes e misteriosas da Bíblia: a queda de Satanás. Mas não espere apenas uma explicação superficial. Vamos explorar detalhes que raramente são discutidos, passagens bíblicas que muitos ignoram e revelações que vão desafiar sua compreensão sobre o bem, o mal e o livre-arbítrio. Você vai descobrir, por exemplo, que a rebelião de Lúcifer não foi um simples ato de desobediência, mas um movimento planejado, uma tentativa de usurpar o trono de Deus. E o mais impressionante, ele não agiu sozinho. 1/3 dos anjos do céu se juntou a ele, criando uma guerra celestial que ecoa até os dias de hoje. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que um ser tão perfeito foi capaz de cair? E o que isso revela sobre a natureza do mal e a liberdade que Deus nos dá? Essas são perguntas que não só nos fazem refletir sobre o universo espiritual, mas também sobre nossas próprias vidas. Porque, no fundo, a história de Satanás é um espelho das escolhas que todos nós enfrentamos: seguir a luz ou mergulhar nas trevas. Se você já se perguntou por que o mal existe, ou como um anjo perfeito pôde se tornar o símbolo de tudo o que é maligno, este vídeo é para você. Mas cuidado! O que você vai descobrir aqui pode mudar a maneira como você vê a si mesmo, a Deus e o mundo ao seu redor. E aí, está preparado para desvendar os segredos por trás da queda de Satanás? Então, aperte o play e prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensava saber. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa e de outras histórias incríveis que trazemos aqui. A verdade está à sua espera, e ela é mais surpreendente do que você imagina. Vamos lá! Quem era Lúcifer antes da queda? A Bíblia nos dá pistas fascinantes sobre a origem de Lúcifer. Em Ezequiel 28, 12-15, ele é descrito como o celo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Imagine um ser tão glorioso que ofuscava todos os outros anjos. Ele estava no Éden, o jardim de Deus, adornado com pedras preciosas e criado para estar na presença divina. Mas algo mudou. O mesmo versículo diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui surge a primeira grande pergunta: como um ser perfeito, criado por Deus, pôde cair? Será que a perfeição de Lúcifer tinha uma falha? Ou será que Deus permitiu que isso acontecesse? Essas perguntas já começam a causar controvérsia, porque tocam em um dos maiores mistérios da fé, o livre-arbítrio. O orgulho que levou à queda. Em Isaías 14, 12-14, encontramos o que muitos estudiosos acreditam ser uma referência direta a Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa passagem é chocante. Lúcifer, em seu orgulho, não apenas desejou ser como Deus, mas quis superá-lo. Ele quis ser adorado, quis ser o centro de tudo. E isso nos leva a uma reflexão perturbadora. Quantas vezes nós, humanos, agimos da mesma forma? Quantas vezes colocamos nossos desejos acima de tudo, achando que sabemos mais do que o próprio Criador? E aqui entra uma pergunta polêmica: Deus é responsável pela queda de Lúcifer? Afinal, ele criou Lúcifer com livre-arbítrio, sabendo que ele poderia se rebelar. Será que Deus permitiu o mal para que o bem pudesse ser escolhido livremente? Essa é uma questão que divide teólogos e gera debates acalorados.
A guerra no céu e a expulsão de Lúcifer. O livro de Apocalipse 12, 7-9 descreve uma batalha épica. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa guerra não foi apenas física, mas espiritual. Lúcifer, agora Satanás, arrastou consigo 1/3 dos anjos, criando um exército de demônios. E isso nos leva a outra pergunta perturbadora: por que tantos anjos escolheram seguir Satanás? O que ele ofereceu a eles que foi tão tentador? Poder? Liberdade? Ou será que eles também foram vítimas do orgulho e da ilusão de que poderiam ser maiores do que Deus? O impacto da queda de Lúcifer na humanidade. A queda de Lúcifer não foi apenas um evento celestial, ela teve consequências diretas para a humanidade. Em Gênesis 3, vemos Satanás, na forma de uma serpente, tentando Adão e Eva no jardim do Éden. Ele usou a mesma tática que funcionou com ele, o orgulho. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, ele sussurrou. E assim, o pecado entrou no mundo. Mas aqui surge outra pergunta polêmica: se Deus é onisciente, por que ele permitiu que Satanás tentasse Adão e Eva? Será que o pecado era parte do plano divino desde o início? E mais, por que o preço da redenção teve que ser tão alto, a morte de Jesus na cruz? Perguntas que desafiam a fé. Agora, quero deixar você refletindo sobre algumas perguntas que vão causar controvérsia. Se Deus sabia que Lúcifer cairia, por que ele o criou? Será que Satanás ainda tem chance de se arrepender e ser perdoado por Deus? Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente após sua rebelião? Se o mal existe por causa do livre-arbítrio, vale a pena correr esse risco? Você já se sentiu tentado a colocar seus desejos acima de tudo, assim como Lúcifer? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e é exatamente por isso que elas geram tanto debate. E aí, o que você acha? Deixe nos comentários sua opinião sobre essas questões e qual delas mais mexeu com você. Se Deus sabia que Lúcifer cairia, por que ele o criou? Essa pergunta nos leva ao cerne do livre-arbítrio. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu aos seres humanos e aos anjos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade de escolha é essencial para que o amor e a fé sejam genuínos. Deus sabia que Lúcifer, um anjo de grande beleza e inteligência, usaria seu livre-arbítrio para se rebelar contra ele. No entanto, Deus não o impediu de fazer essa escolha, pois o amor verdadeiro não pode ser imposto. A criação de Lúcifer, mesmo com o conhecimento de sua queda, demonstra a soberania de Deus e sua capacidade de usar todas as coisas para cumprir seus propósitos. Como está escrito em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Será que Satanás ainda tem chance de se arrepender e ser perdoado por Deus? A Bíblia não nos dá nenhuma indicação de que Satanás possa se arrepender e ser perdoado. Sua rebelião foi um ato de orgulho e desafio contra o próprio Deus, e sua natureza se tornou tão corrompida que parece improvável que ele se arrependa sinceramente. Além disso, a Bíblia nos mostra que o pecado de Satanás é diferente do pecado humano. Os seres humanos são tentados pelo pecado, mas têm a capacidade de se arrepender e buscar o perdão de Deus. Satanás, por outro lado, é o próprio tentador, o pai da mentira, João 8:44, e sua natureza parece estar irremediavelmente corrompida. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente após sua rebelião? Essa pergunta nos leva a considerar a justiça e a misericórdia de Deus. Deus é justo e não tolera o mal, mas também é misericordioso longânime. A destruição imediata de Satanás poderia ter parecido uma solução rápida para o problema do mal, mas não teria resolvido a questão do livre-arbítrio e da rebelião. Deus, em sua sabedoria, permitiu que o mal se manifestasse para que pudéssemos compreender suas consequências e a importância de escolher o bem. Além disso, a Bíblia nos mostra que Deus tem um plano maior para a criação, um plano que envolve a redenção da humanidade e a vitória final sobre o mal. A destruição de Satanás no tempo certo faz parte desse plano. Se o mal existe por causa do livre-arbítrio, vale a pena correr esse risco? Essa pergunta nos leva a refletir sobre a natureza do amor e da liberdade.
Deus criou os seres humanos e os anjos com livre-arbítrio porque o amor verdadeiro só pode existir onde há liberdade de escolha. O risco de que alguns usem essa liberdade para escolher o mal é real, mas Deus, em sua infinita sabedoria, considerou que o amor e a liberdade valem a pena o risco. Afinal, o próprio Deus escolheu nos amar e nos dar a liberdade de escolher amá-lo ou não. Você já se sentiu tentado a colocar seus desejos acima de tudo, assim como Lúcifer? Essa pergunta nos convida a um exame de consciência. Todos nós, em algum momento, já sentimos a tentação de colocar nossos desejos acima da vontade de Deus. Essa é a natureza humana, a inclinação para o pecado. No entanto, a Bíblia nos ensina que podemos resistir à tentação com a ajuda do Espírito Santo. Como está escrito em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes dará um escape, para que possam suportar. As perguntas são complexas e nos levam a refletir sobre os mistérios da fé. Como vimos, algumas questões podem não ter uma resposta definitiva, mas o importante é que busquemos a verdade com sinceridade e humildade. As perguntas que exploramos nesta jornada nos confrontam com a complexidade da fé e a natureza do mal. Não há respostas fáceis, mas a busca por elas nos leva a um conhecimento mais profundo de nós mesmos e do nosso relacionamento com Deus. A história de Lúcifer nos adverte sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Que possamos aprender com seus erros e buscar a humildade e a obediência à vontade de Deus. A existência do mal no mundo é um mistério que nos desafia a confiar na soberania e na justiça de Deus. Que possamos lembrar que Ele está no controle de todas as coisas e que, no final, o bem sempre vencerá. O livre-arbítrio é um presente de Deus que nos permite amar e escolher o bem. Que possamos usar essa liberdade com sabedoria e responsabilidade, buscando sempre o caminho da verdade e da justiça. Diante dessas reflexões, somos convidados a agir. Que possamos examinar nosso coração, buscar em nós mesmos as tendências ao orgulho e à rebelião, e pedir a ajuda de Deus para vencê-las. Aprofundar nosso conhecimento, estudar a Bíblia e buscar o entendimento dos mistérios da fé, para que possamos responder às perguntas difíceis com sabedoria e discernimento. Amar a Deus acima de tudo, colocar os desejos de Deus acima dos nossos próprios desejos, e buscar a sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Amar ao próximo, compartilhar o amor de Deus com aqueles que estão ao nosso redor, e ser um instrumento de paz e reconciliação no mundo. Que esta jornada de reflexão nos impulsione a uma fé mais forte e a um compromisso mais profundo com o reino de Deus.